Chegou a hora, aumenta o som, vem se ligar. É o Borbolê Mob que acaba de começar. Com a Esther e a Marcela no comando da missão, trazendo um bate-papo com alma e coração. Tem história, tem risada, tem revelação, conversa afinada, cheia de emoção. Do palco ao estúdio, da rima ao refrão, aqui o som voa alto e toca o coração. Ei, é Bobo, 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 Mob. A vibe é pesada, ninguém dá stop. Com gente que brilha, com flow e com voz. Se liga no papo, vem voar por nós. Hey! Chegou a hora, aumenta o som, vem se ligar. É o Borbolê Mob que acaba de começar. Com a Esther e a Marcela no comando da missão, trazendo um bate-papo com alma e coração. Tem história, tem risada, tem revelação, conversa afinada, cheia de emoção. Do palco ao estúdio, da rima ao refrão, aqui o som voa alto e toca o coração. Ei, é Bobo, 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 Mob. A vibe é pesada, ninguém dá stop. Com gente que brilha, com flow e com voz. Se liga no papo, vem voar com nós. Hey! Vem voar com nós, vem viver o Borbolê Mob, onde nós vamos passear pela cidade de Santa Cruz e região para conhecer histórias de pessoas incríveis, para elas cantarem as suas histórias também e nós aprendermos muito, para que nós possamos nos emocionar, para que a gente possa rir, para que a gente possa chorar. E esse programa, esse quadro do Borboletando Podcast vai ser apresentado por mim, Esther Samara, e pela maravilhosa Marcela da Via Mob. Tô muito feliz! Eu também tô feliz com esse projeto novo. Muitas histórias vão ser contadas aqui e dentro do carro para que a gente possa passear, para sair do estúdio e ficar uma coisa diferente. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos ter uma homenagem para o Dia das Mães. Nós vamos receber, estamos indo buscar a nossa convidada, a Carla. Ela que é uma mãe incrível, ela é mãe, ela é professora, ela é voluntária do projeto Doutores da Alegria e tem uma história incrível e a gente vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa história e ouvir ela cantando, porque ela tem uma voz linda. Tô animada, Esther. Ansiosa por esse novo começo e que vocês possam compartilhar conosco também muitas histórias e cantar com a gente, né? A gente vai tentar. A gente vai tentar. Eu tava tentando cantar aqui, mas acho que a gente não é muito afinado. Marcela é muito boa, mas eu não sou não, mas vou tentar, vou me esforçar para que eu possa aprender a cantar, nem que seja a música do Borbolê Mob. Borbolê Mob. Borbolê Mob, e eu quero que você também aprenda, que a gente possa cantar juntos para os lugares que a gente for, você ver o Borbolê Mob passando, o carro do Via Mob, e aí você já começar a cantar juntos, para que a gente possa viver esse momento desse quadro que eu acredito que vai ser incrível. Veio para agregar, para levar muito conhecimento e alegria para Santa Cruz do Rio Pardo e toda a região. Com flow e com voz. Com flow e com voz. Borbolê Mob. Carla, seja bem-vinda ao nosso primeiro Borbolê Mob. Estou muito feliz de receber você e ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. Olá, Esther, Marcela, para mim é um prazer imenso estar aqui, quero agradecer já a oportunidade, né? E conhecer um pouquinho desse outro lado, né? Carla de ser. Então, para a gente começar, conta pra gente quem é a Carla, um pouco da Carla. Bom, eu sou a Carla, sou casada com o Wellington, mãe de 3 filhos e também sou doutora Pantufa e a professora Carla. Então eu me divido aí com mais essas 2 funções, que tanto sou feliz com elas. E nós estamos iniciando o Borbolê Mob num momento muito especial, no mês das mães, em homenagem às mães. E você traz muito forte essa questão da maternidade, porque além de cuidar dos seus filhos, que são 3, quantos anos eles têm? Murilo com 15, Pedro com 12 e o Felipe com 10.
Nossa, Adolescentes uma em casa. escadinha. Uma escadinha. Bom que cria todo mundo junto. Nossa, tem hora que eu olho no sofá, os três sentados, e falo, meu Deus, é tudo meu. E já enche o sofá, viu? Quase um time já. Nossa. É quase um time. E aí você traz isso também para ajudar a se dedicar a ajudar na transformação e no desenvolvimento de crianças, filhas de outras pessoas, né, através da educação infantil. Isso, Esther. Eu falo com muito orgulho que eu sou professora de educação infantil. Levanto muito essa bandeira desse desenvolvimento, né? As pessoas não valorizam tanto essa educação infantil e elas costumam dizer que elas vão para a escola para brincar. E realmente, elas não levam a sério esse brincar. Mas o brincar, ele desenvolve tudo aquilo desde o comecinho para ele se tornar aquela jovenzinho dali para frente, né? Então, através desse brincar, por exemplo, uma criança que realiza a coordenação motora bem feita ali na educação infantil, ele não vai ter problema com letra cursiva lá na frente. Então, valorizem essa educação infantil, levem as crianças para a escola no intuito de que eles vão para a escola para aprender brincando. E isso é muito importante. A Luísa é fruto, a Luísa, minha filha, tem 11 anos hoje, mas ela é fruto da educação infantil muito bem aplicada, sabe, Carla? Ela teve um desenvolvimento tão grande quando ela saiu na creche, nos primeiros anos. Com 4 anos, a Luísa já lia, juntava letras, sabe, sílabas, e já conseguia ter uma desenvoltura diferente. Foi extremamente importante em quem a Luísa é hoje. E eu costumo dizer que as crianças que entram, né, pequenininhas na escola, a gente vê a diferença, Marcela. Tem pais que não têm realmente com quem deixar, né? Que precisam voltar para o trabalho e, assim, antes colocar uma pessoa em casa, já coloca na escola. Então, assim, elas aprendem a comer sozinha, a socialização delas. Então, por quê? Mesmo pequenininha, a criança quer criança. Entendeu? Então, todo esse desenvolvimento já começa desde pequeno. E para nós, professoras, eu falo que quanto antes entra, melhor adaptação. Porque ali, os pequenininhos, o que eles exigem, né? Todo o cuidado de você dar a alimentação na hora, o mamar na hora, ou você colocar para sentar, ou colocar para comer, o estimular, né? Um bebê precisa ser estimulado o tempo inteiro. Hoje em dia se fala tanto em estimulação, né? E na escola tem tudo isso, porque tem profissionais capacitados para isso. Não que uma pessoa que fique em casa com o bebê não estará estimulando, mas o contato com outras crianças faz muita diferença. Sim. É a base da socialização, né? Exatamente. Para que essa criança se desenvolva e se torne um bom adulto, um adulto que vá ter bons relacionamentos na vida dele. E Carla, você sempre quis ser mãe? Sempre quis, Esther. Eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, de crianças. Para mim é sempre uma alegria. Eu amava cuidar das crianças, acho que já estava no sangue, né? Então, assim, eu cuidei de muitas crianças. Eu me vi uma criança cuidando de outra criança. Eu sempre gostei muito e que engraçado, né? De professora também, porque eu sempre gostei de estar do lado dos professores na escola. Então, assim, eu, ao invés de brincar, eu amava estar ali ajudando. Sabe aquela criança que vai Ajudante buscar? do dia. Nossa! Para mim era uma realização. Então, as minhas professoras aí que estão vendo, se hoje eu sou uma professora, eu devo muito a vocês por todo o carinho, por toda a paciência. E ser professora é isso, levar amor de mãe, né? A maternidade está ali na dedicação, no cuidado com essas crianças. E a doutora Pantufa? Qual que é a história da doutora Pantufa? Doutora Pantufa é meu lado emocional, meu lado amor, meu lado alegria. Ela faz eu reviver a minha mãe, Esther. Minha mãe que fez tratamento por 10 anos contra um câncer, né? Então, eu e o meu irmão vivemos muito dentro do hospital com ela durante esse tempo.
e a gente percebia que quando chegava, lá em Jaú tem bastante os voluntários, né, que levam o cafezinho e, nossa, 1000 voluntários de palhaços, de fantasias, enfim. Mas o rostinho, mesmo ela estando com dor, mesmo ela não estando legal aquele dia, quando entrava essas pessoas, o sorriso dela transformava. Então a doutora Pantufa para mim é ser transformador, é levar aquela palavra, aquele sorriso àquelas pessoas que estão precisando naquele momento, sabe? E isso é muito. Então a doutora Pantufa é um pouco Mercedes para mim. A Pantufa faz não deixar me esquecer da minha base, que é ela, né? De estar ali sempre muito feliz e é, falta palavras. Falam que toda mãe, antes de ser mãe, é filha. E você teve esse cuidado com a sua mãe e entendeu que poderia ajudar outras pessoas que estavam sofrendo através da doutora Pantufa. Faz quantos anos que a doutora Pantufa nasceu? Doutora Pantufa, minha mãe fez 12 anos de falecimento e a partir desse momento eu vi que estava faltando alguma coisa. O servir, né, Esther? Hoje eu acredito muito nessa coisa de servir e de você poder ajudar as pessoas de alguma forma. E aí, passando algum tempo, então, a doutora Pantufa tem uns 8 anos, se não me falha a memória. Eu não sou muito boa com datas. Acho que é por isso que eu sou professora de educação infantil, eu não sou boa com contas, não. Mas eu acredito que ela tenha uns 8 anos aí, e desde então ela me faz surpreender a cada dia e transformar, né, às vezes aquela dor num sorriso, mesmo que seja aquele sorriso discreto. Então ela é muito bom. A gente sempre busca conexões com a nossa mãe, né? Seja ela da forma que for. Eu acredito que a gente busca estar próximas, mesmo que ela não esteja hoje. E falo isso porque quando eu cozinho, eu me lembro da minha mãe. E ela ainda é viva, mas eu sempre digo a ela, eu tô fazendo essa receita, eu lembro de você quando eu faço isso. A gente busca essa conexão, né? De onde nós viemos, isso é tão importante. O fluxo do amor, ele é restaurado, ele é feito, mesmo que você não esteja próxima dela. Eu tenho certeza que, como você disse, é para você não se esquecer de onde você veio, né? E aí, eu vendo, né, eu e o meu irmão cuidou muito dela. Essa época, ela ia sempre com a van da prefeitura, então eles saem de madrugada, né? O povo é guerreiro, né? Guerreira. Nossa! Então eles saem aí de madrugada e não tem hora para voltar, porque um tem que esperar o outro. E aí, quando ela estava bem debilitada, o Carlos levava ela para lá, para que ela tivesse uma volta. Ah, uma coisa que ela amava, quando ela estava bem, que o meu irmão levava, é passar no shopping do calçado. Ela amava ir passear naquele shopping do calçado. Então, às vezes, ela até dava uma ribada, sabe? Para ela poder dar uma passadinha lá. Então, o Carlos pôde proporcionar, né, em meio a toda essa dor, esses passeios para ela ali no shopping do calçado. Que delícia. E você também, filha, também neta. Você passou por esse processo junto com a sua avó materna, mãe da sua mãe. A minha avó é hoje o meu esteio, né, Esther? Ela com 97 anos ali, com uma cabecinha ótima. E você olhar, né, a mãe com uma filha doente. Então, todos os cuidados que ela tinha, eu me lembro, aquela época não tinha o Viamob ainda. Então, ela mora ali na Euclides da Cunha até hoje. E aí ela subia até ali no mercado e pedia uma carona. Viu? Você vai subir? Minha mãe morava aqui na Vila 80. Você vai subir? Você não me dá uma carona? Porque eu preciso ir lá, né, na casa da minha filha, tal. Então qualquer um dava uma carona para ela e ela entrava de boa. Aí chegava lá, ela agradecia, tal, e ia. Então assim, aí chegava lá, ela fazia as comidas, comida de vó, né? Parece que eu tô até sentindo o cheiro. Então, e quando ela passava pelas cirurgias, geralmente ela ia para casa da minha avó, porque ali
a gente precisava ir trabalhar, né? E minha avó ficava ali com os cuidados. E ela arrumava a Esther, ela punha no sofá um lençol, arrumava a almofada, deixava bem macia, a toalha de banho era brilhando, aquele cheirinho, as comidinhas. Então, assim, aquele cuidado de mãe. Só mãe que faz isso, né? Ou ver o quanto tá gostoso, se ela tá bem acomodada. É maravilhoso. E eu me lembro, assim, se eu fechar os olhos, parece que eu enxergo a cena dela fazendo isso, né? Que bênção. E o que você trouxe disso, de aprendizado com a sua mãe, do que você viveu, do que ela passou para você, o que você acha que você usa com os seus filhos, impacta a vida dos seus filhos da mesma forma que você foi impactada pela sua mãe, o que você acha que mais de importante você traz na criação dos seus 3 filhos? Criar filhos hoje em dia não é fácil, né, Marcela? É um desafio. Aquele negócio de romantizar a maternidade. Lógico, tem todas as fases, né? A fase gostosa, a fase dos desafios, do choro, das risadas. E a minha mãe, ela passou por todo esse sofrimento dela sem reclamar. Ela tinha as dores, muitas vezes a gente via assim que ela estava já cansada, mas ela não se entregava. Tanto é que ela trabalhou até pouco tempo antes de falecer. Ela gostava de ir trabalhar, ela se sentia bem indo trabalhar. Então, assim, o que eu levo comigo? Toda essa força, sabe? Minha mãe era muito querida. Então, eu tenho certeza que as amigas dela que me vê falando sobre ela vão concordar, porque a minha mãe tinha muitos amigos. E eu prezo muito isso, muito de ter amigos. E é, ela nunca ia para o hospital de mão abanando. Ela sempre tinha ali os docinhos, as bolachinhas. Então, ela levava sempre para as enfermeiras. E eu levo isso comigo. Eu gosto de dar coisas bobas, uma balinha que seja, sabe? Então, assim, escrever bilhetinhos. Então, tudo isso eu carrego da minha mãe. Ela que sempre gostou muito de agradar e de estar bem com as pessoas, sabe? Ela é demais. Nossa, que delícia de lembrança, né? Lembrar de mãe é sempre muito bom. Você sabe, Esther, eu nunca comprei uma roupa pra mim. Não, Não. só mãe que comprava. Sim, eu queria alguma coisa, eu ligava. Ela trabalhava no escritório. E aí eu ligava lá no escritório. E aí passava o telefone lá pra ela. Que foi, Carla? Mãe, sabe o que que é? Eu queria uma roupa assim, assim, assim. A Esther não dava meia hora. A sacola de roupa tava lá. E era do jeitinho que eu queria. Então, depois que ela faleceu, eu tive essa dificuldade, sabe? Falou, opa, agora a realidade mudou, eu vou ter que me virar quanto a isso, sabe? Então, ela deixou muitas marcas boas do servir, né? De estar presente, de se fazer presente de alguma forma. E a sua avó, até hoje, você convive com ela, tá toda semana. Domingo eu falo que é o dia da avó, né? De domingo a gente levanta de manhã, já vai para missa e da missa a gente já vai para lá. Onde ela sempre cozinhou muito bem. Eu falo que o bife dela não tem o cheiro igual. Delícia. E hoje eu poder proporcionar, sabe, de fazer esse almoço do jeitinho que ela gosta. E a maior alegria dela é ela escutar o portão abrir e ela ver que as crianças estão chegando. Então, é muito gostoso e prazeroso ver o sorriso dela quando a gente chega, a alegria. Porque hoje, com esse tempo tão corrido que a gente tem, pudera eu ter mais tempo para ficar perto dela, né? Mas, infelizmente, a gente precisa trabalhar, porque 3 filhos para criar, né? Então, a gente tem aí um pouco do tempo restrito. Mas é um prazer para mim estar todo domingo e poder proporcionar para ela ali algumas horas de bem-estar, de alegria e de fazer uma comidinha ali para ela se alimentar. É muito bom.
E Meu você- amor. É o amor. E você disse que a sua mãe faz 12 anos que faleceu, então quando ela estava passando por esse processo da doença, com os cuidados, quando ela faleceu, você estava no processo de se tornar mãe com o seu primeiro filho, depois com o segundo. E como que foi isso? Como foi para você a primeira gestação? É diferente a segunda? A minha mãe curtiu muito. O Carlos, meu irmão, teve o Caio, né? O Caio já é mais velho, hoje um homem já. Então, a minha mãe curtiu muito e vice-versa. O Caio também curtiu muito ela. E eu falo que a gente tinha até ciúme, porque o que ela fazia pro Caio, nossa! Que é o o seu netinho sobrinho? da vovó, é meu sobrinho. O netinho da vovó. Então o Caio aproveitou muito essa fase de, de espaçamento dela estar bem, sabe? Ela pôde contribuir aí muito para a vida do Caio nessa parte de mimar e de estragar, né? É mãe duas vezes, como diz Esther. Exatamente. E depois logo veio o Murilo. E uma coisa que minha mãe curtiu muito também foi meu casamento. Porque, nossa, ela amava fazer os detalhes e arrumar. A casa da filha. Nossa, Tá faltando uma colher assim, você precisa de... isso aí ela corria lá já para deixar tudo em ordem. E eu sempre fui meio moleca, sabe? Eu não dava muita importância para essas coisas. E ela não, né? Nossa, ela tinha as coisas assim sempre nos mínimos detalhes. E aí eu fiquei grávida do Murilo. E ela curtiu também muito a minha gravidez. Aí o Murilo nasceu, tal. Nossa, o enxoval, né? Nossa, o enxoval. E ela preparava, e ela cuidava. E que engraçado, né? A minha bolsa rompeu meia-noite. Aí eu virei pro Wellington e falei, Wellington do céu, e agora, né? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, tal. E eu resolvi não ligar para ela, porque eu sabia que se eu ligasse para ela essa hora, ela ia assustar muito. Então ela ficou sabendo do que o Murilo tinha nascido só na manhã. Nossa, mas pra quê? Ela ficou brava. Pensa, uma mulher brava, que onde já se viu? Você não ter me ligado, porque eu tinha que estar aqui. E coisas de mãe, mais uma vez, né? Os cuidados. Pensa, minha filha lá e eu aqui sem saber, né? Mas o olhar... Ser mãe, você era filha dela. Nossa, Marcelo, o olhar dela, quando ela viu ele pela primeira vez, ai, nossa, é maravilhoso. Aí ela curtiu também o Murilo ajudava muito com as tarefas, né, com ela, de pequenas coisas, de levar um lanchinho, ou até mesmo de carregar o aparelho do oxigênio para ela, tal. Então o Murilo também foi bem presente. E aí eu fiquei muito com ela quando ela já estava nessa fase mais crítica de saúde, né? E o Murilo automaticamente ali junto. Aí quando eu fiquei grávida do Pedro, ela já estava bem, me fugiu a palavra, debilitada. Mas ela também acompanhou e ela gostava de sair comigo para exibir a minha barriga. Era gostoso, sabe? Ai, olha, ela tá grávida, que linda, tal. E ela faleceu quando o Pedro completou 8 meses. Então, assim, o Pedro, ela não curtiu muito. Assim, óbvio, curtiu, mas não tanto quanto ela curtiu o Caio e o Murilo, né? Aí depois com o Felipe, ela não conheceu, mas o Felipe trouxe para mim a memória viva dela, porque o Felipe lembra muito ela. Se eu olho para o Felipe, eu enxergo ela, sabe? O olhinho mais claro, aquele sorrisinho mais faceiro, né? Então o Felipe traz muito da minha mãe para mim. Eu falo que ele veio para não deixar com que, claro que a gente não esquece, mas que a gente lembre ali do dia a dia dela, né? E quais são os desafios da maternidade? Você está com 3 meninos, um de 10, um de 13 e um de 15. O de 15 e o de 13 está passando ali pela adolescência. Um outro finalizando a infância para entrar na adolescência. É uma fase complicada, não é? Ai, Marcela,
Tem desafios? Olha, muitos desafios. Os desafios são em cada fase, Esther. Não sei se a Marcela concorda comigo. Então, os primeiros desafios ali, quando a gente se torna mãe, são com os primeiros cuidados, né? Você olha aquele serzinho, fala, meu Deus, e agora, né? Ele depende de você para tudo. Então, nossa, Depois vai crescendo e aí são outros desafios e eles vão se desconectando um pouco da gente. E eu acho que essa desconexão deles terem as próprias vontades é que às vezes é estranho pra gente, porque até ontem estavam precisando mamar e chorava e precisava tomar banho, precisava trocar de roupa, enfim, pra tudo, até pra escolher as roupas. E o que Luísa já não quer mais, né? Porque em casa é assim, os desafios são: eu falo, Luísa, onde tá meu blush? Luísa, meu rímel. Luísa, por favor, onde você colocou tal coisa, o meu batom? Ou ao contrário, também falo, Luísa, me empresta o seu batom. A mãe queria aquela coisa que você tem, você pode me emprestar? Então, em casa, os desafios são femininos. No seu caso, são 3 homens, né? são desafios diferentes, viu? Pedro, a roupa que você deixou no chão. Olha essa garrafa de água aqui na sala. Felipe, essa bola no meu espelho. Eu já tive espelhos quebrados com bola dentro de casa. E aí o Murilo vem naquela coisa, né? Nossa, do irmão mais velho, adolescente, sabe? Então, assim, eu acho que os meus vizinhos acham que eu sou meia louca, porque eu dou uns berros lá, viu? Eu também. Vixe Maria, tem hora que não tem jeito. Então, são fases diferentes, né? E aí, a cada fase que vai passando, eu acredito que vai melhorando, até que chegue na adolescência. Porque, olha, a adolescência, no mundo que a gente vive hoje, é um desafio muito grande. E ainda, graças a Deus, que eu tenho a sorte do Murilo ser bem tranquilo, sabe? Mas... Veja se você concorda comigo. Nós deveríamos ter uma Alexa gravando lá nela todas as frases e que elas ficassem repetindo em looping infinito. Faz isso, faz aquilo, não esquece de tal coisa. Você já fez tal coisa? Você vai sair, lembre-se de tal coisa, lembre-se de tal coisa. Toda hora. Eles vão sair, você já sabe, eu preciso repetir tudo de novo e eu fico, sabe? Faz maçante. O Murilo agora foi no aniversário, fui deixar no aniversário. Eu preciso repetir porque é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Eu falo que são as palavras mágicas, né? Por favor, obrigada e dá licença. É a primeira coisa que eles têm que seguir em qualquer lugar que eles forem. Né? Então, acho que isso faz parte da educação e eu prezo muito por isso. Então, eu fico mesmo na cabeça deles. Vou fazer o contorno pra gente Por não ficar com favor. esse sol no nosso rosto, né, gente? Por favor. O César não vai nem entender. Mas Esqueci do sol, aquela hora não tava sol. os desafios são bem árduos, são sim. E a alegria? Qual é a maior alegria, assim, da maternidade? Você escutar uma mãe, ai gente, é maravilhoso. Nossa, transforma a gente, não é? Transforma o dia, transforma, Sabe? às vezes, a tristeza em alegria. Sim, e às vezes assim, até mesmo diante das dificuldades, porque nós somos o esteio deles, né? Então, em momento de dor, para quem que eles correm? É para a mãe. Nos momentos de maior alegria, é a mamãe. O pai também, mas a mãe é em primeiro, né? Até eu brinco lá em casa, né? Que eles chamam o pai para perguntar, cadê a mamãe, né? Papai, cadê a mamãe? Então, assim, é muito gostoso. E você sabe que eu ensinei as crianças a chamarem eu de mamãe. Ai, eu sinto isso, que sinto por não ter feito dessa forma, porque é tão bonito. Eu acho que soa um amor. Que até Quando transborda, fala né? mamãe, ai, chega a emocionar. É bonito mesmo. Então eu escuto eles, mamãe, mamãe, ou até mesmo, mamãe, sabe? Então tem os tons, né? Mãe, mamãe. Quando eles falam mãe, eu já sei que o negócio não tá bom. Não tá muito certo. Às vezes eu falo assim, vamos passar só uma tarde, procura falar assim, só pai, por favor. Me deixa de folga assim, esse fim de tarde. Sempre chamo o papai agora, me deixa descansar um pouquinho, porque todas as coisas, mãe,
Mas aí a gente sente falta, É né? verdade. Da ciumeira. Falou, nossa, você nem liga pra mim. É verdade. Viu, Esther? Vai aprendendo, que é assim. Quando eu for mãe, eu vou tentar ensinar a chamar de mamãe também. E vou tentar a ter mais tranquilidade, porque eu tava até falando com a Marcela esses dias sobre a rotina. Nós vivemos uma rotina bem conturbada. Você é mãe, você é esposa, você é a doutora Pantufa, você é professora, você é a neta que cuida da avó no domingo. Mulher, Mulher, que a gente não pode esquecer da nossa essência. esposa do Wellington. Esposa do Wellington, como que você dá conta? Porque a Marcela falou, Esther, você imagina você colocar a maternidade na sua rotina de hoje? Eu pensei, eu sei que eu vou dar conta, mas eu não sei como. E como que você dá conta? A gente não precisa dar conta sempre, Esther. Nem sempre a gente dá conta de tudo. A gente tem as prioridades na nossa vida, né? Então, assim, eu não tenho ninguém para ajudar em casa. Então, eu ensino muito os meninos a me ajudarem. Então, não é porque são meninos que não podem ajudar os trabalhos de casa. Então, a gente faz tudo muito junto. Então, por exemplo, geralmente a gente faz a faxina maior no sábado de manhã, né? Porque aí à tarde eu vou pro hospital. Então, cada um já sabe a sua função, cada um sabe o que tem que fazer. Murilo, por exemplo, chega no fim da tarde, eu chego da escola, o Murilo já tá com a janta pronta. Porque aí o Wellington chega do trabalho, janta para ir para a faculdade. Aí a gente já lava a louça ali junto, já olha a tarefa e já vai dormir. Em casa a gente dorme muito cedo. Então, assim, 8h30, no máximo já tá todo mundo na cama, porque senão a gente não dá conta de acordar no dia. Inclusive nós pais, né? Você também compartilha disso? Porque eu durmo muito cedo, às vezes antes da Luísa, e aí ela fala, mãe, eu fiquei um tempão acordada. Ela disse. Não, em casa é fato que eu durmo primeiro. E a gente desliga tudo, todas as luzes, porque senão ela também não dorme, enquanto a gente não estiver apagado. Você sabe que acho que eles criaram um hábito tão grande que o Felipe, às vezes, antes do Wellington sair para a faculdade, ele já tá dormindo. Acorda cedo também, acorda né? muito cedo. E aí a gente já começa a nossa rotina muito cedo. Então ali cada um tem a sua função e a gente faz tudo muito junto. O estar junto, e a gente prioriza muito isso. A gente se alegra com a chegada de cada um, com o que cada um fez. Ai, mas então é tudo perfeito. Não, não é. Igual eu já falei, né? Eu tenho que dar uns gritos de vez em quando, de vez em sempre. Não é de vez em quando, não é de vez em sempre. Porque faz parte. A família é como um time. Faz parte. Cada um tem o seu papel dentro do time e ele tem que ser um time de sucesso. Mas nem sempre esse time vai ganhar. E Ele nem também- sempre a gente tá bem, Exato. né? Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mais ou menos. Mas a gente tem que ir seguindo. Então, é isso. O dar conta, eu falo que é muito forte. Então, assim, a gente não precisa dar conta sempre. A gente Deu se cobra pra- muito, né? Exatamente. Deu para fazer? Deu. Não deu? Tudo bem. A gente fica feliz por não ter dado? Não. Mas fazer o quê? A gente se cobra, sim. Sim, sempre. E Né? principalmente quando somos mães, acho que você deve compartilhar disso. Ai, eu não comprei tal coisa, eu esqueci de tal coisa, eu fui ao mercado e não comprei determinado produto, ou ai, os horários todos, Luísa tem horários muito específicos, assim, e faz coral, e faz o vôlei, e faz isso, então eu fico sempre ajustando os meus horários em função dos horários dela, sabe? Sim. E estar aqui também é porque tem alguém atrás, um time atrás de mim, que é o Marco cuidando dela, para que eu esteja aqui fazendo esse trabalho. E eu já, muitas vezes, Marcela, eu já deixei que os meninos fizessem alguma coisa justamente por isso. Porque ainda o seu trabalho, você consegue dar uma fugida Sim. e ir socorrer. Eu não. Porque eu entro dentro da escola, eu não consigo sair. Você não pode sair porque eu preciso atender meu filho, você está cuidando de outras Entendeu? crianças, né? Então, assim, muitas vezes eu já deixei eles com a minha sogra, doentes, por conta do trabalho. Porque a gente precisa trabalhar. Você dizendo aí sobre eles estarem doentes,
nada, na minha opinião, nada nos transforma mais do que sermos mães. E isso é um treino. Você simplesmente deixar o seu filho com alguma dificuldade, que ele precisaria de você e você não pode estar lá naquele momento. Então, esses pequenos acontecimentos nos transformam como pessoa, por isso que a maternidade nos faz certamente mulheres melhores e fazem com que a gente desenvolva coisas e apresente coisas que não teríamos se não fossem os nossos filhos. Você concorda, Carla? Totalmente, por inteiro. Então, assim, esse dar conta, Esther, é bem difícil, porque somos cobradas o tempo inteiro, entendeu? Ai, mãe, você esqueceu de fazer isso. Olha, você não fez isso pra mim, ou você fez pro meu irmão, por que que o meu irmão pode e eu não? Sabe? Meu Deus, já hoje era o ensaio, ela tinha que ir de calça jeans, mas ela tá indo de shorts. E aí você volta pra trás, sai correndo, tem que comprar uma calça, porque você esqueceu Exato. de ver as informações do grupo. Sim, nossa, sempre. É assim, esse é o ser mãe. Sempre. Não tem uma matemática ali, né? Um resultado exato. E quem falar que dá 2 mais 2 é 4 na maternidade, não Não existe acredito. isso. Eu não acredito. Nem eu. A maternidade real, ela não é tão linda assim como, mas ao mesmo tempo acho que ela tem a sua beleza nas dificuldades. Eu tô ouvindo vocês falarem, eu percebo eu sou de uma família com 4 meninas, minha mãe, e eu percebo que tudo que a minha mãe permitiu que nós passássemos, porque ela também trabalhava fora, nos fortaleceu. Permitiu que nós hoje sejamos adultas, mais maduras, mais fortalecidas. Quando eu era adolescente, eu já tinha uma consciência completamente diferente dos meus amigos, por eu ter passado pelas dificuldades. E hoje, você permitindo isso para os seus filhos, você permitindo para sua filha, está permitindo que eles vejam o mundo como ele é e eles sejam mais fortes para enfrentar esse mundo, né? Com certeza. E eu falo que eu ensinei os meninos, né, a ir para casa sozinho, justamente por isso, porque eu não teria esse tempo. E o Wellington trabalha longe, então, assim, a gente só tem um carro. E a brincadeira do caminho, que é na primeira infância, como você falou que é muito importante a educação infantil e essa primeira infância, esse brincar, o lúdico de você falar, você sabe o caminho? Me ensina o caminho para ir para casa. Oh, Luiz, você sabe para onde eu vir agora? Desde pequenininha, para que ela soubesse aonde é a nossa casa e o caminho que ela deve fazer. Mesmo que hoje ela não faça sozinha, mas eu tenho certeza que ela sabe numa necessidade, alguma coisa que ela precise estar sozinha, ela vai saber fazer o caminho de ir para nossa casa. e você sabe que mesmo a gente ensinando, falar para você que gera insegurança na gente? Muito. Sim. Porque eu tô ali, eu tô sabendo que ele tá andando sozinho na rua. Fala, meu Deus. Então, o Murilo tem até hoje, Marcela, ele chega em casa e ele manda mensagem no celular, cheguei. Tá certo? Mamãe, eu tô indo não sei aonde. Aí ele já avisa, cheguei. E que engraçado, né? Eu tenho os 3, eles são criados iguais. O Pedro já não tem isso. E isso é uma coisa importante na maternidade. Eu também vim de uma casa com 3 filhos e eu sou a mais velha, eu sempre dava os comandos e assim, vamos organizar, vamos fazer tudo muito certo, mas nós somos completamente diferentes. É claro, com algumas coisas em comum, mas diferentes. E isso gera uma coisa importante na nossa cabeça, porque você fez a mesma coisa para os 3, mas de fato, não vai dar para você ser igual com eles o tempo todo, porque o Pedro talvez entenda a sua voz de uma forma diferente, Sim. o outro vai entender de uma outra forma diferente, e você vai dizer às vezes, talvez, mas eu fiz tudo igual, por que você está fazendo assim? Porque eles não são iguais, né? Totalmente diferentes, Marcela. O Murilo, eu falo que ele é o Wellington escrito, mini Wellington. O Murilo é mais, assim, na dele, mais sensato, sabe? O Pedro sou eu, mais chorão. O emoção é o Pedro. E o Felipe é a razão. Ele resolve, ele é pra frente, ele vai, ele não tem medo e ele encara. E como é que pode, numa casa que são criados totalmente iguais, ser tão diferentes? Mas eu sou também totalmente oposto do meu irmão. Exatamente, nós somos iguais, somos pessoas diferentes com vontade
e formas de agir atitudes diferentes, né? Nossa, isso é interessante. É interessante pensar, né? Por exemplo, eu que ainda não sou mãe, pensar, se eu tiver mais que um filho, ter essa consciência, não serão iguais. Porque da mesma forma que eu não fui igual às minhas irmãs, meus filhos também não vão ser. É uma questão mesmo que a gente tem que pensar. E pensando nessas mulheres que ainda não são mães, nós estamos ouvindo vocês que têm a experiência, mas às vezes a gente tem o desejo, tem a vontade, mas também às vezes tem aquele medo, tem aquele receio. Qual seria a mensagem de vocês para as mulheres que desejam ser mães? Não tenham medo. Eu acho que o medo atrapalha a gente um pouco. A gente tem que ter coragem. Como diz, né? Nem tudo é mil maravilhas. Mas a maternidade faz a gente conhecer o maior amor do mundo, não é, Marcelo? Aquele amor que dói, Esther. Se tá doente, dói. Se tá feliz, dói também, porque a gente chora de alegria, a gente chora de tristeza. Então, tenham coragem, sabe? Porque só conhece esse amor maior do mundo quem é mãe. Eu já Concorda? concordo, e tem uma frase que eu ouvi um dia e que ela dizia assim, a pergunta era, você morreria pelos seus filhos? Sim, eu morreria por eles. Mas o mais difícil que eu entendi é que a resposta certa talvez fosse, mas você tem que viver todos os dias por eles. E o escolher todos os dias fazer algo diferente e melhor é que é difícil, porque realmente morrer, dar a sua vida por eles, nós já fizemos isso, né? Nós demos a luz e demos a vida mesmo para eles, mas viver todos os dias para as mães que ainda não têm filhos, é você entender que, né, todos os dias vai ser um desafio, e se você resolver e escolher viver todos os dias por ele, certamente vai ser um pouco mais leve. E às vezes a gente deixa de fazer pela gente para fazer por eles. Quantas vezes eu deixei de comprar uma roupa para mim para comprar para eles? Assim, mas não foi uma, duas, foram várias. Sabe essa coisa de você deixar o último pedacinho da carne que tem e falar assim, não, eu vou deixar, mesmo não que falte, mas não só pelo amor de, o Marco faz isso muito, de falar, deixa isso pra Luísa, deixa ela comer. É amor, isso é maternidade, né? Verdade. Me lembra a minha mãe, quantas vezes ela foi dormir, às vezes com fome, para que eu e meus irmãos comêssemos. Isso é questão mesmo de mãe, né? De um amor maternal. Isso é Quem cuida e protege. É viver todos os dias pelos seus filhos. É viver todos os dias. E um dia de cada vez. E um dia de cada vez. E Carla, se você olhasse para Carla de antes da maternidade e a Carla de hoje, qual foi assim a maior mudança que aconteceu? Acho que o amadurecimento, Esther. A gente amadurece muito. Nossa, eu sou outra pessoa. Nossa, eu não me vejo eu sem os meus filhos hoje. Nossa, não consigo pensar. Não existe mais a Carla antes. Não. Existe, né? Ela foi antes de ter Nossa, os 3 filhos. meu Deus. Em casa nós fazemos algo que eu acho muito legal. Você que ainda não é mãe, que está aí nos assistindo, nós escolhemos uma frase do mês para a família, cada um de nós. Então a gente, por exemplo, esse mês foi eu, e eu escolhi colocar na geladeira que a humildade precede a honra, e ela fica lá na geladeira durante todo o mês. Então todas as vezes que a gente abre a geladeira, a gente está lá lendo aquela frase. No próximo mês a Luísa, no próximo mês o Marco, e assim a gente faz um rodízio. E eu acho que é tão importante às vezes a gente expor um pensamento ou uma vontade, e aí compartilhar. Às vezes até a frase talvez possa fazer mais efeito do que de fato a gente está falando, né, para os nossos filhos. Quem sabe eles vão ler aquilo e vão falar, não, minha mãe está querendo dizer alguma coisa com aquela frase, né? Mas um aprendizado. Nossa, quero copiar isso. Faça isso. Eu ainda não sou mãe, mas vou copiar também. Vale a pena. Tá surtindo efeito, gente. Nossa, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E aqui no Borbolemob nós temos um quadro muito legal, que é o Cante a Sua História. E nós perguntamos antes para Carla qual é a música que faz parte da história dela. E ela falou uma música, então fala para nós, Carla, e compartilha ela, canta pra gente. Nossa, desafios mesmo, né?
Sabe, Esther, quando a gente pensa em ser mãe, a gente não imagina o como vai ser o ser mãe. E aí, quando você olha aquele serzinho, fala, meu Deus, eu tenho um anjo aqui agora para cuidar, né? Então, a música que eu sempre cantei para os meninos, e a gente canta até hoje, em casa a gente canta muito, é Um Anjo do Céu. Ela reproduz tudo aquilo que eu penso como ser mãe, de cuidado, de estar presente, enfim, ela reproduz muito para mim na nossa casa a maternidade, né? Porque crianças são anjos, anjos enviados, né, para nossa família. Eu, no caso, tenho 3 e, como eu já disse, né, eu não consigo pensar a minha vida sem os meninos. Então, a gente, nossa, é de emocionar. E essa música é do Mascavo, né? Sim. É uma música que em casa também a gente gosta bastante. Eu escuto bastante com meu marido, mas eu quero que você cante pra gente. Eu quero ouvir na voz da Carla. É muito mais fácil cantar com a cara pintada, viu? Com a cara lisa assim é difícil. A gente pode te ajudar, né, Esther? A gente vai treinar isso. A gente vai tentar, porque eu não canto, mas pretendo. Tudo tem um começo. É uma música do coração. E ela fala assim, ó. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Um anjo do céu que me escolheu, serei o seu corpo, guardião da pureza, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Para vocês que estão nos ouvindo. Que lindo! Amei, amei, amei. Linda essa música e muito linda na sua voz, Carla. Que delícia. Muito obrigada, viu, por contribuir um pouco com a sua história, de compartilhar, de falar para essas mulheres que têm medo, que não precisa dar conta, que elas não estão sofrendo ali sozinhas, tem muitas outras mulheres que estão passando por isso e que, mesmo não dando conta, sempre vão escolher ser mãe, ter ali, né, a maternidade como prioridade. Então, muito obrigada, Deus te abençoe, parabéns e homenagem ao Dia das Mães, parabéns pelo Dia das Mães, você que nos acompanha, em nome aqui da Carla e também da Marcela, 2 mães que eu admiro muito, então, muito obrigada. Que delícia. Esther, só para complementar, um dia eu fui dar uma palestra numa faculdade. E aí eu me vi diante de uma coisa que não é corriqueiro para mim. E aí foi um convite para um início. E aí eu falei, meu Deus, eu, né, que sou acostumada a falar com crianças, né, que dou os gritos com as crianças lá em casa, né. E aí, assim, bem na primeira fileira tava o Wellington e os 3. E aí, quando me veio na cabeça do que falar, né? Eu falei, meu Deus,
a gente falar para as crianças e olhando ali para os meus, né? Falo que quando eles são crianças, a gente sonha o sonho deles. Então, tudo que é de bom, não é, Marcela? A gente quer para os nossos filhos. Sim. O ser mãe é isso, querer tudo de bom. E aí, quando eles chegam lá na faculdade, eles já não sonham mais os sonhos da gente, eles sonham os sonhos deles. Então, nem sempre aquilo que a gente sonhou para a vida deles, eles vão sonhar diante daquilo. Por isso que é tão importante essa oração diária do plantar a semente, né? Porque lá na frente, quando eles florescerem, eles vão seguir aquele caminho que a gente ensinou, passo a passo naquele desenvolvimento. E quão importante é o ser mãe e o instruir a criança, né? Então, que possamos levar um sonho que a gente sonha na vida dos nossos, ou no meu caso, né, de cada criança que passa para mim durante todos os dias, que eles convivem, tem criança que convive mais comigo ali do que com as mães. Sim, passa mais Então, tempo, né? o quão importante é a gente sonhar por eles ou plantar aquela semente para eles, né? O constituir uma família também, porque se eu sou mãe hoje, é porque eu tenho Wellington. E se a gente é uma família, é porque a gente sonhou junto isso. E eu prezo muito isso. Eu prezo muito a família, eu valorizo muito a família. E isso quem plantou foi a minha mãe. Da gente valorizar. E hoje vendo a minha avó ali, o quão ela vibra com cada conquista que a gente tem, hoje no caso dela, né, já vendo os bisnetos, ela já tem o bisneto que já é formado, já está trabalhando, e a gente vê esse brilho nos olhos, porque você acha que ela não sonhou um dia isso para a filha dela, que a filha passou para a filha, e a filha passou para o filho? Conseguiu me entender? Não sei se eu fui clara, né, nessa parte. Então, hoje eu sonho para os meus, mas daqui a um tempo eles vão sonhar para o filho deles, né? Gente, é muito forte isso, né? Então, que possamos aí formar famílias. Eu falo, eu brinco com as meninas lá na escola, né? Que eu sou defensora das famílias, dos casamentos. Eu também. Então, assim, eu costumo falar que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi casar. Diante de todos os desafios vividos, graças a Deus, tenho o meu marido maravilhoso que me ajuda, que me apoia, e o quão isso é importante para a minha essência, para eu conseguir ser o que eu sou hoje. Porque você acha que eu conseguia trabalhar o dia inteiro, ir no hospital, se eu não tivesse a minha rede de apoio lá? Então, enquanto eu vou fazer tudo isso, o Wellington está em casa com os meninos, entendeu? Então, que a gente possa, Esther, valorizar e sonhar mesmo, né? O que a gente quer para a vida deles, e dentro do meu trabalho, o que eu posso fazer para plantar essa semente para que eles possam colher mais para frente, né? Então, é isso. Eu sou emoção, Esther. E eu fiquei emocionada também com essa colocação sua, porque a gente precisa lembrar daqueles que nos ajudam a sermos melhores e nos dão a oportunidade de colocarmos em prática o que a gente precisa, aquilo que a gente é chamado. E se você não tivesse o Wellington, como você falou, você não teria seus filhos, você não seria mãe, você não teria a sua família que você tanto sonhou. E nós precisamos mesmo valorizar essas pessoas que estão ao nosso lado. A Marcela tem uma frase que é muito bonita, que ela sempre fala sobre as pessoas, que a gente tem que valorizar umas e outras a gente não precisa dar ouvido. Como que é a frase mesmo, Marcela? Profunda. Que a gente não tem que dar acesso ao nosso coração para quem não nos dá destino. E essas pessoas, a sua família, o seu marido, te deu destino. Então você deu a valorização que ele merecia. E a gente precisa valorizar isso mesmo, né? Porque através da sua maternidade você trouxe ao mundo outras pessoas para contribuir também para o propósito desse mundo ser melhor. E a gestação está nessa magia, está nessa beleza
que eu acredito que é da divindade mesmo de nos permitir trazer outras pessoas para esse mundo. Então, parabéns mesmo pelo Dia das Mães, pelo seu sim para os seus filhos. Marcela também, parabéns pelo Dia das Mães e um dia, quem sabe, também serei mãe. Se Deus quiser. Se não, gestando, né? Trazendo outra criança para minha família. Sabe, Esther, aproveitando nesse quadro, né, de músicas, tem uma música da Ana Vilela que ela me deixa muito pensativa, porque ela fala de prometer, mas nem sempre a gente consegue cumprir tudo aquilo que a gente promete. Verdade. Entendeu? Então, aquilo dos sonhos que a gente sonha e que eles vão sonhar o sonho deles, fala muito dessa música. Eu vou fazer só um pedacinho, porque eu acho que eu não lembro a letra dela por completo. Mas ela fala assim, ó. Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete o seu sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus caixinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar, que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro. Prometo dar-te eternamente o meu amor. Chorei. Ai, Que lindo! Eu falo que é a música da Luísa e minha, porque ela tem os cachinhos. Eu sempre penso nessa música, eu lembro de Luísa. E outra do casal, né? Que fala a música também. Eu sou muito musical. Lá em casa a gente vive muito de música. E aí uma música que as crianças cantavam e quando ela saiu, eu me lembro do Pedro virar para mim e falou assim: mamãe, é a sua música. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Então, a gente, mãe, tem que se considerar sim a Mulher Maravilha. A gente ter alguém do nosso lado e que nos propõe a ser essa Mulher Maravilha faz com que a gente sonhe sim os sonhos de alguém para eles sonharem o sonho deles quando for florescerem. Amei, 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 amei. E espero que você também tenha amado, viu? Esse é o Borbolemob, para levar para você histórias incríveis, emoção e músicas belíssimas. Músicas do coração. Músicas do coração, para que a gente cante a nossa história. É isso aí. Até o próximo episódio, viu? Muito obrigada. Obrigada, Esther. Obrigada, Marcela, pela oportunidade. E tamo aí junto. Às vezes a gente se encontra aí pelos caminhos da vida, né? Ah, eu tinha que sair por lá também? Vim por trás, não sabia. Vamos lá. Esther, que vergonha. Imagina! Fico feliz. Você ficou Foi feliz? bom? Nossa, Foi muito. gostoso. E agora tomar um cafezinho. Aí é bom, né? Feliz Dia das Mães! Acredito. Vocês não me contaram nada, hein? Ai, eu dei vontade de chorar. Obrigada! Vocês esconderam de mim! Você me paga, hein? Deus te abençoe sempre. E tem que ter presente, né? Dia das Mães, Alvorada Presentes, deixando algo especial pra você. Obrigada, Esther. Obrigada a você. Delícia. Aqui, ó. Nossa, que chique, ó. Uau!
delícia. Obrigada. Nós duas. Ó, Alvorada Alvorada. presente. Se precisar comprar presente pra mamãe, Só vir. E a Mob também preparou 2 surpresas para você. Um voucher de desconto na Indiela Store e um tratamento capilar lá na Vanessa. Pomposa! É isso aí. arrasou. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Delícia. Bom demais. Pomposa, vou chegar aí, hein? Mamãe, você é muito especial pra mim. Carinhosa, eu te amo muito. Feliz Dia das Mães, mamãe. Amor, espero que você tenha gostado dessa surpresa. E você é uma mãe super especial. Beijão de todos. Eu espero que você tenha gostado. Isso aí vai ficar pra minha vida. Ai, que bom. Que é o Pensa, intuito gente, de a minha presente. avó assistindo isso. Ah, ela vai achar o máximo. E não Nossa. mandamos beijo pras mães. Vamos mandar uns beijos pras mães. Beijo, mãe. Rosa mais linda do meu jardim. Beijo, mãe. Meu beijo, vó. Você é muito, muito amada. É o que eu falo pra senhora todo domingo. Eu te amo muito e você é muito importante pra mim.